A gente vai falar agora que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que houve progresso nas negociações para a libertação de reféns que ainda estão lá na faixa de Gaza. Um cessar-fogo na guerra do Oriente Médio depende dessas tratativas dos reféns. Netanyahu afirmou que o exército teve ganhos significativos na linha de frente da guerra e que a pressão militar obrigou o Hamas a reduzir as exigências. O premier, no entanto, não soube dizer quanto tempo levaria para o fim das negociações. O Hamas, por outro lado, disse que o futuro dos reféns depende do avanço militar de Israel em algumas áreas do enclave. O acordo, mediado por países árabes e os Estados Unidos, prevê a libertação dos reféns em troca de prisioneiros palestinos, além, claro, do cessar-fogo do conflito, que já dura mais de um ano. Fernanda Manhota, o quanto dá para a gente confiar nessa declaração de Benjamin Netanyahu, considerando que ele não traz exatamente elementos concretos dizendo nem prazo, nem como, nem... Enfim, o que significa de fato essa fala? É uma fala interna porque ele está sob pressão em relação aos reféns ou de fato dá para... tem elementos suficientes para dizer que de fato condiz com a realidade, com o que está acontecendo? Olha, Débora, vocês que me acompanham aqui sabem que eu sou um tanto cética para algumas coisas, né? Mas nessa matéria em particular, a sensação que eu tenho é claro que além desse discurso para consumo doméstico, que ele vai reforçando perpetuamente como parte da tentativa de minimizar as pressões que ele sofre, existe sim uma movimentação internacional bastante intensa para que seja possível encontrar um caminho, um canal de negociação. A gente está falando de um conflito multifacetado que envolve vários atores, com mediadores, inclusive, que não são simples de administrar e que, claro, existe aí um grande, digamos aí, um vácuo de confiança entre as partes. Então, tudo pode acontecer, essa é a análise mais honesta que a gente poderia fazer. Mas qual é o fator internacional importante que incide como uma fonte de pressão muito intensa agora, mais do que antes? É Donald Trump. Donald Trump vai tomar posse no dia 20 de janeiro nos Estados Unidos e ele tem dito isso consistentemente on the records e off the records, para quem quiser ouvir, falou isso nas redes sociais e tem falado isso para sua equipe designada, que ele quer entregar até antes da posse um acordo que tenha sido mediado com a sua ação, com a sua participação. Ele prometeu isso na campanha e ele quer entregar isso antes de tomar posse. Então, existe uma mobilização grande acontecendo nos Estados Unidos, junto aos mediadores que já trabalhavam nisso no Oriente Médio, né, vários países ali articulados, para tentar viabilizar esse acordo. Isso talvez possa progredir, em primeiro lugar, por esse interesse muito direto dos Estados Unidos, que se autoestabeleceram um prazo, né? Então isso acaba gerando uma pressão extra. E em um segundo momento, Débora, porque as circunstâncias dos atores envolvidos na região também acabaram se tornando um pouco diferentes daquelas de alguns meses atrás, né? O Hamas perdeu parte do apoio do Hezbollah, porque o Hezbollah negociou o cessar-fogo com Israel. A gente teve uma reconfiguração política do papel do Irã, depois da queda de Bashar al-Assad na Síria e a fragmentação que isso criou naquela parte do mundo, além de uma certa desmobilização iraniana, que ainda é muito importante, mas que a gente não pode ignorar, que passou por um revés recente. Então é como se nós estivéssemos com duas camadas, né, se movimentando ao mesmo tempo. A gente Posso acrescentar mais uma? Posso acrescentar Pode, claro. mais uma? A pressão também contra Netanyahu da própria população israelense, que não aguenta mais a falta de resposta em relação aos civis também. Dá para incluir essa camada? Sem dúvida, não só de israelenses para com o governo Netanyahu, como também dos palestinos para com os representantes ou aqueles que se colocam como as vozes, né, desse povo em particular, que é a crise de legitimidade permanente aí do próprio Hamas. Então, quer dizer,
a faixa de Gaza foi devastada, uma das maiores crises humanitárias, né, que a gente teve nas últimas décadas, e também há um limite, né, não só de infraestrutura, mas de sofrimento humano também, de resiliência, que se impõe, inclusive sobre o grupo, né, que precisa se reorganizar, se rearticular, restabelecer as suas forças, porque eles têm uma visão de longo prazo. Então, vamos no nosso combinado, né, uma tríade. A gente tem Donald Trump fazendo essa pressão como um elemento novo, e ele próprio tem dito que vai entregar isso antes de 20 de janeiro, ele não quer se desmoralizar, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem o Irã enfraquecido, Hezbollah digamos, dividido entre o acordo que fez com Israel e, portanto, menos propenso a ajudar o Hamas. E, em terceiro lugar, a gente tem as forças e as pressões internas, a necessidade de que esses grupos, seja Netanyahu, seja o próprio Hamas, busquem uma reconfiguração de apoio doméstico que está ficando cada vez mais difícil de sustentar, porque a guerra vai exaurindo todo mundo, Débora. Acho que esses elementos podem nos dar início e indício também de que talvez o cessar-fogo e talvez um acordo de paz possa aparecer nesse nosso horizonte mais curto agora. Muito, muito, muito rapidamente, só me fala, Fernanda Manhota, o que será concluída, se isso tudo der certo, os reféns voltarem, cessar fogo, o que será de Benjamin Netanyahu em Israel politicamente depois disso? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, Débora, porque ele tem tentado se colocar sempre como o líder que tenta levar os israelenses para um ambiente de segurança e de estabilidade. E se os reféns forem resgatados com segurança, ele vai tentar, de alguma forma, se beneficiar desse resultado e vai dizer que tudo que foi feito se justifica porque ele obteve o resultado pretendido. Se houver algum tipo de revés nesse processo, ou se a percepção interna for de que apenas houve um resultado favorável pela intervenção de terceiros e não por mérito de Netanyahu, pode ser que ele perca apoio e aí, portanto, até seja iniciado um processo de transição política. Netanyahu vinha de uma popularidade muito ruim antes desse conflito e, evidentemente, subsistiu ao conflito, mas ele tem muitos divergentes dentro do próprio governo, né? Ele tem uma base ali bastante frágil, então não surpreenderia se ele perdesse poder. Lembrando, Débora, para concluir, que mesmo a relação Trump-Netanyahu é uma relação muito difícil, né? O presidente Trump, quando foi pela primeira vez presidente dos Estados Unidos, ele foi um apoiador de Israel, ele defendeu Netanyahu muitas vezes, eles se identificam politicamente por pertencer a uma ala mais à direita e tudo mais, mas Trump ficou muito desconfiado de Netanyahu depois que Biden se tornou presidente, Netanyahu fez gestos para Biden, Trump não confia em Netanyahu, existe uma crise de confiança aí. Então, se ele não tiver apoio doméstico, eu posso dizer que apoio internacional também não vai estar muito fácil do lado dele não, viu, Débora? Porque nem o maior aliado vai estar disposto a estender a mão incondicionalmente.